Bom dia você, meu irmão, minha irmã. A grandeza do nosso Jesus Cristo possa nos abençoar grandemente nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, em todo o tempo. A graça do Senhor sempre nos coloca uma vida na presença do Senhor todo instante, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, como eu tenho falado para você, essa semana Deus tem tocado no meu coração a palavra do final dos tempos do Apocalipse. Em 4 tópicos, Deus tem falado na vida de cada um de nós, através do internauta. E eu te agradeço, cada um daqueles que ouviu essa palavra e que deram crédito. Porque a palavra não é palavra do homem, mas do Senhor. Deus coloca essa mensagem para aquelas pessoas que temem ao Senhor, que confia no Senhor, sabe que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, o povo escolhido, para viver na eternidade na presença do Senhor. Isso só para aqueles que confiam no Senhor e têm fé e não desistir. Porque será hoje a palavra Deus está falando, daqui a pouquinho, a parte final daqueles que estão junto na presença do Pai, através do Filho, a Trindade de Deus. Tudo está resumindo junto na presença do Senhor para todos sempre. Amém. Todas aquelas pessoas que não acreditaram ou duvidaram, e todas as coisas que não é correto aos olhos do Senhor, não estarão junto na presença do Deus Altíssimo. Isso não é eu que estou falando, mas é a palavra do Senhor. E neste momento, você, meu irmão, minha irmã, eu agradeço cada um de vocês que tem ouvido essa mensagem. Te agradeço grandemente em nome de Jesus, amém? E daqui a pouquinho Deus vai falar essa palavra que você, eu creio que grande parte dessas pessoas já viu essa mensagem do final dos tempos, através das palavras proféticas, Apocalipse. E no final, terminando essa mensagem, que Deus vai falar daqueles que vivem na presença do Senhor para todo sempre. Grande vitória, apesar de grandes provações. Mas a vida do cristão não é viver em lugar largo, no conforto, não, mas lugar apertado, afastando de toda aparência do mal e pedindo ao Senhor todo dia para viver uma vida diária na presença do Senhor, para que seja na coroa da vida, derrama na vida daqueles que amam verdadeiramente, em nome de Jesus. Mas então, antes de fazer essa mensagem, eu peço para você, meu irmão, minha irmã, vocês que já inscreveram no nosso canal, eu creio que vocês, começando essa mensagem, desde o primeiro tópico até agora, até ontem, foram todos os dias pessoas se inscreveram no nosso canal. Eu te agradeço grandemente em nome de Jesus. Então vocês que ainda que não escreveram essa mensagem, hoje inscreva-se, dá o sininho, dá o like, compartilha essa mensagem do pastor Antônio Cosme, do YouTube. E a mensagem, Deus quer falar no coração, na vida de cada um de nós. Mas quando você inscrever no nosso canal, dá o sininho, toda essa mensagem vai diretamente no seu celular, todo dia. Seja de manhã, a mensagem da noite. Deus vai falando, conversando com você. Assim, Deus falando comigo. Então, inscreva-se, dá o sininho, dá o like, compartilha
e não paga nada fazer isso. E agradeço grandemente. Nos ajuda a fazer a obra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. E agradecer essas pessoas que têm buscado, já agora no final, que Deus vai falar, está falando dessas palavras proféticas. E que vamos continuar. Continuaremos na presença do Senhor todos os dias, ouvindo a palavra e ter uma vida perfeita, agradável aos olhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Como tem falado para você lá na palavras Apocalipse, capítulo 21. No capítulo 1, Deus está falando, através da palavra do Senhor, sobre o novo céu e uma nova terra. E a palavra dizendo, versículo 21, 1 em diante, diz assim: E eis um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Versículo 3. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E no versículo 4, dizendo: E Deus limpará de todos os olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém? Meu irmão, minha irmã, essa palavra poderosa, palavra Apocalipse, que falando daquelas pessoas no final dos tempos, que ele ia buscar a igreja para escolher, para viver na presença do Senhor, é com uma grande vitória. Se você começar uma comparação, se você na Olimpíada, são centenas, milhares de pessoas para conquistar as suas medalhas. São muitos atletas capacitados, se esforçando, buscando, se esforçando para conquistar a coroa. O seu grande dia do seu ápice daquela medalha. E a medalha do cristão, naquele dia, é uma grande conquista de permanecer até o fim e na presença do Senhor. E como a palavra do Senhor está falando, meu irmão, minha irmã, não basta você começar a entregar sua vida para Cristo no mesmo momento. E algum tempo depois você desista. Quer dizer, o tempo que você gastou e perdeu o seu esforço foram todos em vão. É comparado com aquele atleta. Ele se esforça, vai lutando até o final, mas antes de conquistar a vitória, ele desiste. Não suporta, por vários motivos. Assim é a vida do cristão. A palavra do Senhor está dizendo que seja bom ânimo, não desista. Eu serei com você até o final dos tempos. A palavra do Senhor, Jesus Cristo nos fortalecendo na vida de cada um de nós.
Mas a palavra de cada um de nós é buscar. Não fala apenas que eu sou um cristão ou uma cristã. Porque as barreiras vai acontecer. Ou está acontecendo. Para quanto mais você buscar e viver na presença do Senhor, as barreiras estarão mais difíceis. Para ser cristão, você tem que se afastar das aparências do pecado, do engano, da mentira e todas as coisas, para que você tenha que conquistar a sua coroa da justiça. Versículo 1, no capítulo de Apocalipse 21, dizendo: E vi um novo céu e uma nova terra. Essa mensagem, o apóstolo João, ele estava naquela ilha e o anjo de Deus foi falando com ele o que ia acontecer no final, chamado Apocalipse. E vi um novo céu e uma nova terra. Aquela que aconteceram, que nós estamos hoje, será toda destruída. Aqueles que estão na presença do Senhor será permanecendo na presença do Senhor. E aqueles que desistiram por vários motivos não estarão na presença do Senhor. E tudo que estiver na terra, no subcéu, nos mares, tudo serão destruído. É a palavra do Senhor falando aqui agora. Está dizendo que porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Você acredita em Deus? Você confia em Deus? Você acredita que você vai viver na presença do Senhor? Não estou te julgando a vida de você, não. A resposta é para você mesmo. Você quer viver, morar na presença do Senhor para a eternidade? Deus quer que todos aqueles que lutar até o fim será grande vitória na presença do Senhor. Então, o que Deus está falando? Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Não existe mais. Porque o povo, a igreja já foi recolhida. E só foram os escolhidos. E quem escolheu? Foi Deus que escolheu para você? Não. Você se esforçou. E Deus julgou a vida daqueles que estão na presença do Senhor. E versículo 2 dizendo assim: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Meu irmão, Deus veio do céu para encontrar com a igreja. Toda pronta, perfeita, agradável aos olhos do Senhor. Ninguém chegou por um motivo, por meias palavras. Seja as palavras sim, sim, e não, não. Porque a palavra do Senhor está dizendo ainda que a nova Jerusalém, que Deus descia do céu e adereçada com uma esposa, a esposa ataviada para o seu marido. A pessoa, nós aqueles, ou uma mulher que estão na presença do Senhor, seja considerada a esposa do Senhor. Não importa qual você, homem, ou você, mulher, lá estará em espírito e em verdade na presença do Senhor. E o Senhor é o esposo sobre a igreja, a esposa. Você é o privilegiado
nós seremos privilegiados. Isso eu tomo posse. Me esforço-te. Eu me esforço. Você também. E a palavra está dizendo ainda: e ouvi uma grande voz no céu, que dizia, olha a palavra poderosa, avisando. Ouvi uma grande voz no céu, que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. São anjos de Deus que está aqui falando, buscando aqui cada dia, dizendo assim, e eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus está na presença daquele homem, daquela mulher que se renderam verdadeiramente até o fim. Até o fim. Não vai ter tempo para se ser mentirosos, enganosos. Todo tipo de coisa ruim já colocou no esquecimento. E a palavra dizendo, eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. Essa mensagem, meu irmão, minha irmã, no primeiro momento, quando já há alguns anos, quando eu estava lendo a Bíblia, eu não conhecia a palavra de Deus. Quando eu lia os salmos, provérbios, os 4 evangelhos, as cartas, é uma dádiva. Tá tudo umas bênçãos. Quando eu cheguei no Apocalipse, as coisas foram-se tão apertadas sobre mim que eu não dei conta. Isso mais de 20 anos que aconteceu na minha vida. Mas hoje eu tenho prazer de ouvir a palavra do Senhor cada dia. Eu posso me esforçar, pedir a Deus ter misericórdia de mim, mas se esforçar para que esteja no dia da grande festa na presença do Senhor, estarei junto com o Senhor. E Deus é fiel, Deus é justo, Ele sonda e abençoa o coração, todos aqueles que buscam verdade diante do Senhor. Versículo 4 está dizendo ainda, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Meu irmão, as coisas que já aconteceram na sua vida, não existe nem pensamento, nem palavras, não tem mais nada no seu coração. Deus já te limpou. Todos os tipos de angústia, sofrimento, colocou no esquecimento, foi jogado lá, no mar, no esquecimento, jogou no fogo, no esquecimento, colocou tudo no passado, o mar. E a palavra do Senhor está dizendo. É para a gente ver que Deus não quer brincar, mas Deus é fiel. Ele é justiça. E não haverá mais morte. Aqueles que estão na presença do Senhor, sei que quando aquele dia, o grande dia do arrebatamento, aqueles que estão com vida, a palavra está falando anteriormente falando. Aqueles que estão com vida não morrerão, mas se transformado. O homem e uma mulher na forma de espírito e verdade, o corpo transformado. Meu irmão, Deus quer que seja lá, junto com o Senhor, limpo, restaurado e fortalecido em todo o tempo. E a palavra dizendo aí, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nada que está acontecendo com você hoje, não importa com você homem, seja você mulher, aquele que estarei na presença do Senhor, você não vai lembrar.
nas coisas do passado, mas viver na glória, a santidade, a bondade, a alegria na presença do Senhor. E isso é tremendo, meu irmão, minha irmã. Isso é para você que toma posse. Essa palavra do Senhor está falando que nem dor, quanto sofrimento o ser humano passa, mas lá na presença do Senhor não tem espaço para nenhum tipo de sofrimento. É uma nova terra, está falando aqui. Novo céu e nova terra. Uma nova história na presença do Senhor. Isso, essa mensagem, para você homem, para você mulher, isso é só para vocês que acreditam no Senhor. E terminando, 2 versículos ainda, no versículo 5, Deus está dizendo assim: e os que estavam assentados sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas daquele local, daquele momento, daquele povo escolhido do Senhor, tudo é novo, tudo é novidade, nada não se passaria semelhante ao que nós estamos vivendo hoje. Porque as coisas do Senhor é santa, perfeita, agradável ao Senhor, mas o Senhor não disse quanto são as suas maravilhas. E eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Você acredita na palavra de Deus? Você acredita que Deus está falando dessa mensagem? Então você, um homem, uma cristã, homem ou mulher, não importa. Se você acredita, você está se esforçando para viver na presença do Senhor. Se por um motivo, se por outro, se você cometeu algum tipo de falha, que nós não vamos aqui, eu não vou julgar a vida de ninguém. Nós só podemos trazer a palavra de Deus. Quem vai julgar se está correto ou não é você, homem, mulher, pode ser jovem, pode meia idade ou idade avançada. Vai depender de você, porque isso aí vai ser justiça de Deus. Aqueles que obedeceram até o fim será abençoado. Se você não quiser dar crédito, será condenado. É a palavra do Senhor que está falando. Então, esse versículo aqui dizendo para você, repetir de novo o versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Deus é tremendo, maravilhoso. Eis que faço novas todas as coisas. Como acabei de falar para você. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Não depende de homem, de mulher, de trazer essa palavra distorcida. Não, é sim, sim. Não, não. E você quer viver na presença do Senhor para a eternidade? Toma posse. Não quer? Também você vai julgar segundo os seus propósitos. Mas a palavra do Senhor quer que nós sejamos todos trazer a palavra, evangelizar. Eu sou um homem simples, que Deus me chamou, apesar de grandes provações, para trazer a palavra de salvação, para que um dia nós estaremos juntos na presença do Senhor, juntos diante do Pai. Assim, meu irmão, minha irmã, vamos tomar posse da palavra de Deus. Afasta-se de todas as coisas que interferem a sua vida na presença do Senhor,
Não deixa, afasta-se. Venha na presença do Senhor. Deixa as coisas mundanas. Olha, para a gente orar, em Apocalipse 21 ainda, no versículo 27, está falando, dizendo: e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Meu irmão, é muito simples? É fácil ser um cristão? Não, não é, meu irmão. Olha, Deus está falando aqui que não entrará nela coisa alguma. Então, não é mais ou menos. A misericórdia do Senhor foi enquanto nós estávamos evangelizando. Mas Jesus Cristo veio como juiz. No dia que vai escolher a tua igreja, ele não vai vir mais com misericórdia de Jesus, não. Jesus Cristo vai vir como juiz. O que você fizer será feito segundo o propósito de cada um de nós. E a palavra dizendo, repetindo, é claro, que nem e nela coisa alguma que contamine. Pecado, engano, corrupção, mágoa, morte, tudo que colocou no passado. E comete abominação, jamais. Não pode. Quer dizer, se você quiser, será separado. Do lado direito é os bodes, os ovelhas. Lado esquerdo, os bodes. Isso é lá no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Então, nós sabemos que cada um de você, meu irmão, minha irmã, não é ruim ser um cristão. Ao contrário, é uma dádiva. Mas é igual uma Olimpíada. Você não pode falhar. Se você ainda no tempo da graça, peça perdão e Deus perdoará. Mas no dia do juízo, será que seja feito segundo o seu atitude que você fazer. E a palavra diz ainda, e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Se inscreveu já. Está escrito o seu nome no livro da vida. Você é tão privilegiado. Não está escrito no livro da vida. É uma grande tristeza. Então, nesse dia, você, homem, você, mulher, você, cristão, não estou nem falando dos imundanos, eu estou falando do cristão. Conserta a sua vida, se renda na presença do Senhor, afaste toda a aparência do mal, mas viva, tenha uma vida agradável e perfeita, e na presença do Senhor, em nome de Jesus. E nesse momento, você, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de falar muito mais tempo, mas vamos agradecer a Deus, essa mensagem que Deus está falando no coração de todos os nossos internautas, que eu espero que essa mensagem possa ter tocado no coração de muitas pessoas. Que o Espírito do Senhor possa quebrantar a vida de cada um de nós, que a igreja do Senhor, ele só vai querer, na presença do Senhor, na limpeza, restaurada e fortalecida e na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém? Então, nesse momento, vamos agradecer ao Senhor, todos os nossos internautas que estão ouvindo essa palavra, toma posse. Deus é misericordioso, é que nos restaura e nos fortalece cada dia, cada instante. Em nome de Jesus, amém? Senhor Deus, poderoso Pai, muito obrigado
pela grandeza, pela bondade, pela misericórdia do Senhor por ter trazido essa mensagem, de fortalecer, abençoar o homem, abençoar a mulher, o jovem, o adolescente, as suas pessoas, ó Pai, as crianças, nem vou falar que são inocentes, mas as pessoas idosas, todas as pessoas, ó Pai, que seja alcançada a misericórdia do Senhor, que todos sejam salvos e vivam na presença do Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Todas as pessoas agora que estão os enfermos, que estão doentes, em casa, nos hospitais, nos lugares tão diferentes, ó Pai. Tenha misericórdia na vida de cada um deles, meu Pai. Limpa, restaura e fortaleça na vida de cada um deles agora, onde que estiver, em nome de Jesus. Amém.